A paz do Senhor Jesus, queridos. Que bom que nós estamos aqui juntos mais uma vez. Fico muito feliz em você estar acompanhando esse vídeo comigo e nós vamos iniciar agora o segundo módulo do nosso processo de discipulado chamado Das Raízes até o Fruto. Se você está aqui comigo hoje é porque você já passou pelo primeiro módulo que se chama Enraizando, certo? Finalizando com o encontro com Deus, e agora nós vamos seguir o segundo módulo para avançar e crescer na nossa caminhada de fé até chegar nos nossos frutos. Nosso sistema de discipulado ele funciona da seguinte forma. Nós primeiro trabalhamos o primeiro módulo, que é o Enraizando, que é onde você tem as experiências básicas da nossa fé, né? E finalizando com o encontro. Então, você aprendeu a respeito de por que Jesus teve que morrer, você aprendeu a respeito um pouco mais de uma nova vida com Cristo. A ideia é que você tenha chegado até aqui com a vida zerada, né, para começar de novo. E é por isso que nós vamos entrar agora no segundo módulo que eu chamo o tronco. A ideia é que nós possamos viver e representar uma árvore na nossa caminhada de crescimento. Jesus, por diversas vezes, compara o homem a uma árvore, né? E a nossa ideia justamente é essa: tratar você das raízes, lá do começo, lá daquilo que ninguém vê, até o tronco, que é a parte de onde é edificado e traz o crescimento e sustenta toda a parte dos galhos, das folhas do fruto, para que você possa dar muito fruto e fruto que permaneça. É interessante porque nosso propósito é tratar você das raízes até o fruto, para que você dê fruto, segundo a sua espécie, segundo o seu propósito. E é interessante porque uma árvore nunca dá fruto para si mesma, então ela vai dar frutos para que outros se beneficiem dele. Nosso propósito é que você encontre o seu destino, o seu chamado, a sua vocação, mas antes de chegar lá, que você tenha uma estrutura, enraizado, alicerçado em Cristo. Amém? Então nós estamos agora no segundo módulo que se chama o tronco. E eu quero falar um pouquinho para você a respeito do que significa isso, do que é o tronco e por que se chama o tronco. Eu queria compartilhar um texto com vocês que está em Isaías 11, versículo 1 até o 5, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos na terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da cintura. Uau! O profeta Isaías, ele é o profeta que mais se falou a respeito de Jesus. O profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias, a vinda do Senhor. E é interessante porque Isaías fala que do tronco de Jessé sairia um rebento novo. A Bíblia fala de tronco no sentido da descendência de Jessé, né? Afinal de contas, Jessé era pai de Davi e vai toda aquela genealogia, depois você pode ver em Mateus lá, e chegando no final da genealogia você vai encontrar Jesus. Então, a partir de Jessé foi gerado os descendentes até que chegassem Jesus. E o tronco aqui fala a respeito da geração, a respeito daquilo que é gerado a partir dele, né? O tronco simboliza aquilo que faz crescer, o tronco simboliza aquilo que faz gerar. Então, a partir do tronco é que se vêm os frutos. É interessante porque a fidelidade de Jessé, a fidelidade de Davi e assim por diante foi construindo homens e mulheres segundo princípios e padrões do céu, para que chegasse até o Senhor Jesus Cristo, até alcançar cada um de nós. Então, quando a Bíblia fala de tronco, nesse caso, ela está falando justamente a respeito de desenvolver a sua vida, formar forte um tronco, para que a partir desse tronco firme, desse legado firme, você possa crescer e dar muitos frutos. Então, o primeiro processo foi de aprofundar as suas raízes, de zerar a sua vida, de começar lá onde ninguém está vendo. Você foi curado de traumas que talvez você não se lembrava mais, você foi liberto de prisões, você foi restaurado na sua vida e a partir de agora você vai ter um novo tempo sobre a sua vida. Mas para que você tenha esse novo tempo, você precisa aprender
há como viver nessa nova forma. É interessante porque quando Moisés foi enviado até o Egito para tirar o povo de Israel do cativeiro, logo após o povo ser retirado, o Senhor trouxe uma série de leis, uma série de instruções, uma série de formas de como viver a vida. Afinal de contas, o povo tinha ficado por tanto tempo escravo que eles tinham esquecido algumas coisas básicas da fé, algumas coisas básicas de viver em uma comunidade, umas coisas básicas de viver segundo o padrão de Deus. Então as leis vieram para trazer justamente esse ensinamento de como viver a partir da escravidão. E da mesma forma, todas as vezes que nós saímos da escravidão do pecado, que foi o que aconteceu comigo, com a sua vida, nós precisamos de novo aprender a viver de uma forma condizente com a fé que nós professamos. E esse segundo módulo do enraizando, o segundo módulo das raízes até o fruto, que é o tronco, vai nos dar ensinos fundamentais para fazer a nossa fé crescer, a nossa maturidade desenvolver e entrar no novo nível de fé, um novo nível de intimidade com o Espírito Santo e que nós possamos viver como verdadeiro discípulo de Cristo. Então eu peço a você que cada aula, cada ensinamento que for aqui ensinado, que você possa, em nome de Jesus, colocá-los em prática e viver grandes coisas com Jesus. Amém? Então nós vamos dar início, no nosso primeiro assunto abordado nesse segundo módulo a respeito da família. Porque é importantíssimo falar a respeito de família nesses dias. E nós não poderíamos começar dando ensinamentos para você aqui sem antes falar da família. Porque abaixo de Deus, a família é a coisa mais importante da nossa vida. Se você for colocar numa hierarquia, primeiro, prioridade número 1, Deus. Segundo, a família. Terceiro, a igreja. E muitas pessoas às vezes invertem esses papéis. Colocam a família em primeiro lugar, no lugar de Deus. Colocam a igreja acima, em primeiro lugar, no lugar da família e de Deus. E essas ordens não podem ser invertidas, queridos. Lembrem bem disso. Deus, família e igreja. Sempre será essa ordem. Uma família estruturada e alinhada no propósito de Deus é uma família indestrutível. Uma família que segue os princípios básicos da fé, uma família que é unida, uma família que é fechada, uma família que está alinhada, é uma família que sustenta uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, uma pessoa que está passando por uma crise, mas uma família desalinhada é desastroso. É desastroso. E a família foi a primeira instituição que Deus criou na Terra. Depois que Deus fez tudo, fez o homem, ele foi e falou assim, poxa, não é bom que o homem esteja só. Foi lá e fez uma esposa para ele, a Eva, para ser a sua companheira. E a partir daí, ele criou a primeira instituição na Terra. A primeira instituição que Deus criou na Terra foi a família. Tão importante que é a família. O problema é que o inimigo, ele sabe muito bem o poder de uma família alinhada com Jesus. E é por isso que ele atua fortemente desde o início, para que as famílias sejam destruídas, as famílias sejam desestabilizadas, as famílias sejam desalinhadas. Se você não conseguir encontrar na sua casa um lugar de paz, um lugar de calmaria, um lugar onde você vai poder descansar no Senhor, você não vai conseguir ter paz em lugar nenhum. E desde o começo o inimigo plantou uma semente de discórdia dentro da família, entre Abel e Caim, os dois filhos de Adão e Eva, e através de uma oferta que foi entregue, ou o coração de Caim se revoltou, o coração de Caim se enfureceu e houve um assassinato, por inveja, por ciúmes do irmão, e acabou que a partir dali um ciclo de destruição foi iniciado dentro das famílias, E até hoje muitas famílias sofrem com isso. Na verdade, se você for olhar para o mundo hoje, existe uma conspiração, existe uma ideologia forte contra os princípios familiares, contra tudo aquilo que nós prezamos a respeito da família. E muitas pessoas hoje abominam a ideia de casar, de ter filho. Hoje parece que é uma ideia que já é ultrapassada, sabe? A ideia da família. Mas nós, como cristãos, nós sabemos que é importantíssimo constituir a família, zelar pela família e não permitir de jeito nenhum que a instituição familiar caia no descrédito, caia na bagunça ou que seja desfeita pela ideia do mundo. O nosso papel como cristão hoje é
defender a família, zelar pela família e buscar sempre estar com a família. Então, antes de eu entrar no próximo pauta aqui, eu gostaria de dizer para você uma coisa, querido. Não existe nada mais importante nessa terra, depois de Deus, do que a sua família. Por favor, zele pela sua família, guarde a sua família, proteja os seus, guarde os seus. Porque tudo o que você for fazer vai começar na sua casa. Amém? Quero ler um texto com vocês que está em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos, nas praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Queridos, o agir de Deus ele é muito interessante, porque Deus ele age de dentro para fora, de dentro para fora. E sempre vai ser assim. Muitas vezes a gente gosta de mostrar o exterior, né? O exterior está bonito, o exterior está arrumadinho, mas o interior às vezes está destruído. Quantas vezes você já viu, por exemplo, pessoas na internet, no Instagram, no Facebook, com uma foto linda da família, uma foto feliz, sempre várias fotos felizes, mas pessoalmente aquela pessoa é cabisbaixa, triste, uma pessoa fria, né? E muitas vezes a pessoa faz isso, ela mostra exteriormente que está bem, mas por dentro ela está destruída. E o agir de Deus na nossa vida sempre vai ser tirar para fora aquilo que está aqui dentro. Então, antes de mais nada, por isso que nós começamos pelas raízes, porque ninguém vê as raízes. É justamente a ideia de tratar por dentro para poder sair para fora, não ao contrário. Não é de fora para dentro que o Senhor trata, mas sim de dentro para fora. Aquilo que vai aparecer para fora será aquilo que está queimando aqui dentro. Então, se você for forte aqui dentro, na sua casa, forte dentro da sua casa, fora da sua casa você vai ser excelente. Por quê? Porque você está forte na sua casa. Agora, se você for fraco na sua casa, se você for fraco por dentro, por fora você vai ser frágil também. Não adianta a gente querer ser lindo, ser paciente, ser uma pessoa prestativa para os de fora, se para os de dentro a gente não é. Não adianta a gente dizer sim para todo mundo de fora, se para os de dentro a gente só diz não. Eu me lembro no começo do meu casamento que eu tinha uma facilidade muito grande de dizer sim para os de fora. Né? Toda vez que alguém precisava de alguma ajuda, eu era prontamente lá e falava, não, vou sim, com certeza, vou sim, deixa comigo, vou sim. Mas quando a minha esposa, os meus filhos queriam minha ajuda, né, mais minha esposa, né, que foi no início do nosso casamento, eu falava com muita facilidade não para ela. E conforme foi passando o tempo, o Senhor foi me ensinando que, na verdade, a ordem deveria ser inversa, e eu precisava dizer mais sim dentro de casa e não fora, né? Porque assim como eu sou dentro da minha casa, assim eu vou ser exposto para fora. Assim como eu sou com os meus dentro, assim eu serei com os de fora. Então eu preciso primeiro guardar a minha casa, porque aquilo que acontece dentro da minha casa vai ser revelado para fora. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 2 e 3. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido, no interior da sua casa, será proclamado dos telhados. Jesus, nesse texto, ele deixou bem claro que a forma com que nós nos expressamos dentro da nossa casa será a forma que seremos conhecidos fora, porque tudo que está em oculto será revelado. E isso vale não só para coisas ruins, queridos, mas para coisas boas também. Se você for um homem e uma mulher de caráter dentro da sua casa, dentro dos seus, aqui na sua parentela, você será também conhecido dessa forma em casa. Assim como você é conhecido dentro da sua casa, você será conhecido do lado de fora. E porque Deus ele não trabalha com pessoas de mentira, o Senhor trabalha com pessoas de verdade. O Senhor mais bateu aqui nessa terra nos hipócritas dos fariseus, porque eles falavam coisas bonitas, mas agiam completamente diferente. Cara, não existe e nunca existirá um ministério brilhante com uma família destruída. Então, se por acaso a sua vida no trabalho, no ministério, te faz sair e abandonar a sua família, ou a sua família tem ficado de lado porque você tem
primeiro a prioridade com o ministério, com o trabalho, com qualquer outra coisa, por favor, reveja urgente seu conceito. A família deve ser a sua prioridade. E assim como é a sua família, assim como você é dentro da sua casa, assim você vai ser fora. Né? A palavra do Senhor diz assim em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse é o texto, uma recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo, quando ele foi ensinar foi ensinar Timóteo a levantar presbíteros, bispos, diáconos na igreja. E ele dizia assim: olha, essa pessoa tem que ser esposa de uma só mulher, tem que ser moderado, modesto, tem que ter os filhos aqui sob o seu cuidado, porque se ele não conseguir governar a casa dele, ele não estará apto a governar a igreja de Deus. Nenhuma realização justifica o fracasso familiar. Não importa se é acadêmico, se é profissional, se é ministerial, qualquer área que você crescer, se essa área te faz abandonar a sua família, essa construção te deixará mais longe do sucesso do que você imagina. Tudo que custar a sua família custa caro demais e não vale a pena. É muito comum hoje você ver pessoas completamente voltadas para os seus objetivos profissionais, pelos os seus objetivos acadêmicos, os objetivos ministeriais, mas ao preço de distanciar da sua família. E cara, o princípio de Deus é que a família deve ser sua prioridade. Nem mesmo o serviço que você serve para Deus na igreja é acima da família. A família deve ser a prioridade. A prioridade após Deus tem que ser a família. Então, por favor, querido, se você não consegue ter prazer na sua casa, a igreja não será o lugar onde você vai fugir das suas responsabilidades. Eu já vi muitas pessoas que preferem ficar fora de casa e passar a semana inteira dentro do ministério só para fugir das responsabilidades de casa, só para estar longe da responsabilidade da sua casa, da sua família. Mas, cara, a igreja não é, nunca será e nunca vai ser o lugar da sua fuga. A igreja é o lugar onde você vai resplandecer ou vai transmitir aquilo que você vive no secreto, né, que você vive aqui dentro da sua casa. Então, a igreja, na verdade, é o lugar onde nós vamos se ajuntar para compartilhar tudo aquilo que nós já vivemos durante a semana. Não pode ser o lugar da sua fuga. Não adianta você querer, não aguento mais a minha casa, eu vou para a igreja, porque não é assim. Se você estiver passando por alguma situação onde esteja insustentável ficar na sua casa e você prefere sempre ficar fora, a ideia é que você procure uma liderança, um pastor, para se aconselhar, para receber as direções, para poder ser ministrado, para tratar essa dificuldade. E não fugir dela. A fuga nunca foi uma opção, principalmente da família. Amém? O apóstolo Paulo também disse a Timóteo assim, no 1 Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Nossa primeira responsabilidade é com os de casa. O apóstolo Paulo chega a dizer que se alguém não cuida dos seus dentro da sua casa, negou a fé e é pior que um descrente. Então nós precisamos urgente rever se nós estamos longe da família, distanciados dos filhos, distanciados do marido, da esposa, porque nós precisamos rever isso urgente. Nós precisamos zelar pela casa, zelar pela família, zelar pelo primeiro ministério que o Senhor te entregou, que é a sua família. Por isso nós não podíamos começar de jeito nenhum esse módulo falando de outro assunto senão a família. Porque se você for um exímio homem de Deus, você precisa ser um homem de família, uma mulher de família, uma mulher de caráter dentro da sua própria casa. Se alguém realmente quiser saber quem você é, deve perguntar para o seu cônjuge, para os seus filhos, para sua mãe, que esses sim vão saber de fato quem você é. Agora, se dentro da sua casa você for desaprovado, fora dela, você também não será aprovado. Amém? Gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de algumas responsabilidades dos integrantes da família, né? Cada um de nós temos papéis diferentes, né? Responsabilidades diferentes dentro do lar, à luz da palavra. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre isso.
Eu quero começar falando a respeito do homem, né? E o homem tem dois papéis fundamentais dentro do lar. Ele é marido e ele é pai, né? A palavra do Senhor diz assim em Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Logo após a criação, Deus cria a criação da mulher, o Senhor ele estabeleceu uma ordem, uma responsabilidade ao homem. Olha, a partir desse momento, você vai deixar a casa dos seus pais e vai começar a viver com a sua esposa, né? É interessante porque essa responsabilidade, se você ler esse texto, você vai ver que o Senhor fala para o homem: homem, deixa a casa do seu pai. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a primeira responsabilidade que Deus entrega ao homem é que ele seja independente financeiro, emocional e material de qualquer outra pessoa para constituir a sua família. Ele precisa estar justamente habilitado nessas três áreas para poder começar ou pensar até mesmo em casamento. Então, por exemplo, se você hoje deseja casar ou namorar, a primeira coisa que você precisa saber, querida, é que você precisa ter uma estabilidade financeira para começar algo, para poder casar. Você precisa ser independente emocional de pessoas para que você não fique preso às inseguranças antes de começar uma nova família, né? E você também precisa ser independente materialmente falando. Claro, o casal vai construir as coisas juntos, mas se tiver preso na mente, né, dependências emocionais, dependências financeiras, é impossível começar uma família nova. Você vai sofrer, você vai sempre pensar assim: bom, se der errado eu volto para casa dos meus pais, se der errado eu volto para casa dos meus pais. Ah, mas se porventura no meu casamento estiver em crise, eu volto para casa dos meus pais. E essa possibilidade não existe, né? Você tem que entender, o homem principalmente tem que entender que a responsabilidade a partir do momento que ele decidiu começar uma família é dele. Ele vai ser o responsável por ser o provedor, o promotor e principalmente aquele que vai trazer estabilidade emocional. A palavra do Senhor diz em Efésios 5, 28 e 29 assim: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. O homem, muitos homens hoje têm claro na sua mente que ele deve ser responsável financeiro da sua casa, né? Ele é responsável pela liderança do seu lar e responsável pela provisão do lar. Mas a questão é que a nossa responsabilidade não para por aí. Não é só líder e ter a provisão. O papel do homem é trazer a segurança para o lar, trazer o protegimento. O homem deve ser aquele que vai guardar as costas da sua família e trazer uma segurança para a sua família. A ideia é que os homens tragam um senso de proteção para a sua família, porque acima dele, sobre a responsabilidade dele, está o cuidado que o Senhor determinou para a família. Ele vai guardar a família dele, assim como Cristo fez com a igreja. Se for necessário, ele vai dar a vida dele para guardar a sua esposa e os seus filhos. Mas falando de segurança, eu gostaria de dar 3 tipos de segurança que o homem deve ter para sua casa, que ele deve representar para sua casa. E o primeiro deles é a segurança no amor. O homem é o responsável por trazer a segurança sobre o amor da sua família. A sua família deve se sentir amada pelo homem, deve se sentir que eles realmente são amados, porque o amor protege, o amor ele guarda, né? Eu costumo dizer que uma esposa que tem a segurança de que é amada pelo seu marido, ela não vai ter crise de medo, de abandono, medo de traição, ou aqueles receios por insegurança. O homem deve ser amável para trazer a segurança do amor no lar. O amor ele traz o equilíbrio, o amor ele traz o bom senso, o amor ele traz a compaixão, o amor, né, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se ira facilmente, o amor não busca seus próprios interesses, né? Só que o amor, e é interessante porque esse texto de 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala que quando ele era menino ele agia como menino, né? Mas agora que ele é homem, ele age como homem. E ele está falando justamente sobre amor, porque o amor é uma coisa de homem mesmo. Homem, quando eu digo homem, não de homem no sexo masculino, mas sim a respeito da responsabilidade de um ser humano maduro, né? Amar é uma decisão e o homem precisa urgente trazer esse senso de amor sobre a sua família, porque se não faltar amor,
todos os desafios da sua família, da sua casa serão vencidos, né? A Bíblia fala que nós precisamos estar enraizados e alicerçados no amor de Deus, porque isso nos dá segurança de um futuro com Ele. Assim também, o amor, a família que tem segurança no amor, né? O amor do marido para com os seus filhos, a esposa se sentindo amada pelo seu marido, ela vai ter segurança de que as coisas vão dar certo, porque o amor está presente. Amém? O segundo ponto também, a segurança, também o Senhor fala a respeito da segurança, eu gostaria de trazer para vocês aqui a respeito da segurança no sacerdócio. Porque o homem, ele deve ser o líder espiritual da sua casa. A família, ela precisa de uma segurança e uma referência de fé e fidelidade para Deus. E quem vai trazer essa segurança e essa referência é o homem. O papel do homem na sua casa é justamente ter uma missão de ser um sacerdote de Deus. Então, a maior crise que um homem pode enfrentar é quando o homem está com crise no sacerdócio, porque ele fica sem sentido na vida, ele fica sem missão. E o homem que não tem missão não tem autoridade. Então nós precisamos urgente trazer, né, homens, a segurança do sacerdócio para a nossa casa. O que é isso? A gente tem que ter clareza daquilo que nós somos chamados, ter clareza daquilo que nós queremos. Nós temos que orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus na nossa casa, para que a nossa família enxergue em nós um homem segundo o padrão de Deus, um homem segundo aquilo que o Senhor ministra. Nós precisamos urgente saber que a responsabilidade da casa é do homem na questão espiritual. E nós precisamos urgente se posicionar como sacerdotes da nossa família e firmar os passos da nossa casa nos pés do Senhor Jesus. Né? Existem muitos homens, por exemplo, que falam assim, não estou afim de... A mulher fala assim para o homem, amor, não estou afim de ir para a igreja hoje, não estou afim de cultuar ao Senhor hoje. Cara, é nessa hora que você tem que se posicionar firme e forte, falar, não, nós vamos sim, vamos seguir sim, vamos continuar sim, porque o homem é aquele que vai trazer a segurança no sacerdócio, trazer a segurança na missão, trazer a segurança, peraí gente, a gente tem uma missão para seguir, nós temos um objetivo para seguir, peraí gente, nós temos um Deus para honrar, nós temos um Deus para adorar hoje, amém? Então, eu não estou dizendo que as mulheres elas não têm a responsabilidade dela, mas eu estou dizendo que a responsabilidade na família é do homem. O homem deve ser aquele que vai trazer o sacerdócio sobre a sua casa. O sacerdócio da casa foi derramado sobre o homem. Né? O que é ser o sacerdote? O sacerdote é ser aquele que é o líder espiritual da sua própria casa. Então, se o homem não for um sacerdote dentro da sua casa, ele não poderá ser um sacerdote fora da sua casa. Amém? E o terceiro ponto aqui que eu gostaria de trazer é que o homem também deve ser responsável por trazer a segurança na promoção. Né? O papel do homem, fundamental na criação dos seus filhos e também da sua esposa, é ser o promotor delas. O que é o promotor? Aquele que promove, aquele que financia, aquele que ajuda, aquele que motiva o crescimento espiritual, profissional, social da sua família. A palavra de um pai pode ser aquilo que vai dar o crescimento e a motivação necessária para um filho crescer. Quantas vezes nós vemos pessoas frustradas porque não conseguiram o apoio daquilo que têm desejo de fazer, de que querem fazer dentro da sua própria casa. Então o pai, ele tem uma responsabilidade de trazer sobre a sua casa, o marido, né, o homem, tem a responsabilidade de trazer sobre a sua casa uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação e, se for necessário, até mesmo o financiamento daquilo que deve ser feito para que a sua família, para a sua casa seja fortalecida e cresça em nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor diz em Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. O apóstolo Paulo estava deixando bem claro que se os pais irritarem seus filhos, vai vir o desânimo e eles vão abandonar, né? Um filho irritado com o pai, ele é desanimado de tudo aquilo que faz ele crescer. Então o homem deve trazer a segurança no amor, trazer a segurança no sacerdócio e deve trazer a segurança na promoção da sua casa. Esse é o papel do homem. Mas antes de mais nada, ele deve ser independente financeiro, emocional e principalmente material da sua família. Amém? Então, por favor, homem, preste bem atenção nesse ensinamento e comece a entrar na sua responsabilidade do lar. Afinal de contas, você deve ser o provedor da sua casa, você deve ser o sacerdote da sua casa, você deve amar a sua família, você deve zelar por ela. Amém? Vamos falar um pouco a respeito agora da mulher. A mulher também tem duas grandes responsabilidades e ela deve ser esposa e mãe. Né?
A palavra do Senhor diz assim em Gênesis 2,18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Quando o Senhor olhou para o homem e viu que o homem estava sozinho, ele viu que não era bom o homem estar sozinho sem ter alguém que o correspondesse. Então, ele foi lá e falou assim, cara, não é legal que o homem fique sozinho, eu vou fazer alguém para que corresponda a ele, para que seja uma companheira para ele. Nós entendemos o seguinte, que a mulher ela foi feita para ser uma companheira. Em essência, a essência da mulher, ela é essencialmente feita para estar junto, para andar em comunhão, para estar perto, para estar junto, para trazer esse alinhamento, para andar junto, né? E muitas vezes a gente tem dúvida a respeito de algumas coisas, principalmente esse termo auxiliadora, traz um pouco de desconforto para algumas mulheres, porque às vezes dá a impressão de que ela foi feita apenas para ser um auxílio. Mas longe disso. Se você tivesse noção do que significa ser um auxiliador, para você ter ideia, a Bíblia fala que nosso Deus, o Espírito Santo, ele é chamado de um auxiliador também. E é interessante porque nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um Deus em três formas diferentes. E um dessas três manifestações de Deus é chamado do Espírito Santo, que é o auxiliador. Então, querido, cara, é uma honra, é incrível ser chamado de auxiliador, né? Mas olha só que interessante, a palavra no hebraico para auxiliadora é ezer, que tem o sentido de trazer o socorro. E a palavra idônea é neged, que pode ser traduzida como alguém que está no lado oposto ou de frente. Ou seja, a mulher foi criada para trazer o homem de volta para aquilo que ele foi feito para fazer. Ela tem o direito e o dever de socorrer o homem e as pessoas que estão ao seu entorno e muitas vezes fazer oposição sobre aquilo, né? Então muitas pessoas acham que muitos homens também acham que eles mandam, eles que definem. Não, cara, a mulher está ali justamente para trazer a oposição necessária para que o homem não se perca do caminho, né? Então, a auxiliadora idônea que o Senhor criou para ser é justamente uma mulher que trabalha junto com o homem para justamente trazer ele de volta ao caminho. É como se fosse, não sei se você já viu aquelas rally que tem aqui o motorista dirigindo e do lado o navegador. É mais ou menos como se o homem estivesse aqui no piloto do carro e a mulher sendo a navegadora do carro, falando assim, olha, agora acho que é melhor você ir para a direita, agora é melhor você ir para a esquerda. Claro que a decisão sempre estará aqui na mão do homem que está virando o carro para um lado e para o outro, mas ele deve sempre ouvir e entrar em concordância com aquela navegadora. Assim é a mulher. A mulher, ela é aquela que vai trazer justamente sempre o senso de responsabilidade, o senso de missão, o senso de que o homem precisa voltar ao caminho que ele não pode perder. Amém? A palavra do Senhor fala assim, Efésios 5, 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Essa palavra aqui, ó, que o apóstolo Paulo usa em Efésios, submissão ou mulher seja submissa, é um negócio que parece que deixa bugada a mente das pessoas, e principalmente as mulheres se sentem muito ofendidas às vezes quando fala assim, olha, você tem que ser submissa. Mas a palavra submissão, no entendimento bíblico, ela é uma junção de duas palavras, sub e missão. O que significa isso? Sub significa estar debaixo e missão de um propósito. Então, o que significa isso, querido? Você está debaixo da mesma missão, do mesmo propósito que o seu marido, e vocês vão crescer juntos. A ideia que a mulher seja uma auxiliadora idônea para caminhar junto com o seu marido. Claro, querido, claro, querida, você que está me ouvindo agora, você tem que ser também uma promotora, uma financiadora do ministério, do sacerdócio. Você tem que ser também a financiadora da missão do seu marido. Então, o seu papel como uma mulher auxiliadora idônea é justamente trazer de volta aquilo que pode estar se perdendo, né? Trazer de volta aquilo que pode estar indo para um caminho que não deveria ir. O papel da mulher é justamente esse, trazer de volta, fazer um alinhamento, confrontar o seu marido, às vezes, para que ele possa voltar a sua mente no propósito. Eu gosto muito a palavra de Provérbios 31, que fala a respeito daquela mulher
perfeita, né? E eu tenho certeza que essa mulher de Provérbios 31, ela assusta muitas mulheres porque parece ser uma coisa impossível, né, de seguir ali. Mas em Provérbios 31, 25 e 26 fala assim, ó, a respeito daquela mulher virtuosa. Ela reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. Eu acho muito legal porque fala a respeito da mulher sorrir diante do futuro. E o que é sorrir diante do futuro? Sorrir diante do futuro porque ela sabe que o que acontecerá no futuro será consequência daquilo que ela escolheu para o dia de hoje. O dia de hoje ele vai ser determinante para o que você vai colher amanhã. Se você plantar hoje, você vai colher amanhã. O que você plantar hoje, você vai ceifar amanhã. O que você decidir fazer hoje é aquilo que você vai mover hoje. O que você vai colher amanhã vai ser aquilo que você vai mover hoje. E por que eu gosto muito desse texto? Porque eu creio que a mulher ela tem um poder de influência gigantesco dentro do lar. E a mulher ela tem a capacidade de formar aquilo que ela vai viver. Então, por exemplo, você quer sorrir diante do futuro, mulher? Você tem nas suas mãos aí a influência necessária para criar aquilo que você vai viver. E eu falo isso com propriedade porque a minha esposa ela viveu isso na pele. Eu me lembro que quando eu era um desviado, né, bêbado aí, eu chegava em casa bêbado, chegava em casa muito doido várias vezes, e a minha mulher me ungia com óleo e declarava sobre a minha vida que eu seria um pastor. Eu detestava ouvir aquilo. Na época eu ouvia aquilo e rejeitava. Mas com o passar do tempo, aquelas palavras foram criando raiz dentro de mim. E eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo. E hoje, aquilo que um dia minha mulher declarava sobre a minha vida para um cara bêbado, se formou em mim. Da mesma forma, a mulher ela deve criar aquilo que ela deseja ver nos seus filhos e no seu marido. Com a sua influência, com a sua astúcia, com o seu direcionamento, ela pode formar a sua família, segundo o padrão e o princípio que ela tem. Só que se uma pessoa for mal intencionada, ela também pode direcionar e influenciar os seus filhos e o seu marido por um caminho completamente contrário àquilo que Deus tem para ela. Amém? Quero falar também a respeito do papel dos filhos. E os filhos são a promessa. A Bíblia fala que os filhos são a herança que o Senhor nos deu. O filho é a promessa para a sua vida. E a palavra do Senhor em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creram em seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Sem dúvida nenhuma, querido, ser filho foi a maior dádiva e maior presente que Deus nos deu. Todos nós que o aceitamos como Senhor e Salvador, recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus. É interessante porque a gente estava acostumado, né, os homens estavam acostumados a lidar com Deus apenas como o Senhor, o soberano. Mas Jesus ele nos mostrou um pai de amor, um pai maravilhoso, um pai que cuida dos filhos, né, um pai que zela pelos filhos. E ser filho para nós é o maior presente. Nós precisamos aprender a ser filhos, né? A ideia desse ensino é justamente ensinar os filhos a se comportarem de uma maneira correta, como devem se comportar. A palavra do Senhor diz em Mateus 26 e 63 a 66, diz que Jesus, quando ele reconheceu que ele era o Filho de Deus, ele foi crucificado, né? Jesus ele foi crucificado não porque ele dizia que ele era o Senhor, que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Ele foi crucificado porque ele declarou que ele era filho de Deus, né? Porque o inimigo ele não está preocupado se você é crente, ele está preocupado se você é filho. A própria palavra do Senhor fala que toda a criação aguarda ansiosamente que os filhos sejam manifestos, né? A manifestação dos filhos. Então, todas as vezes que você se manifesta como filho de Deus, você agrada ao Senhor. O maior presente que nós poderíamos ter na nossa vida é ser chamados de filhos e filhos de Deus. Os filhos devem ser filhos da honra. A palavra do Senhor em Efésios 6, capítulo 1, diz assim, ó: Filhos, obedeçam seus pais, pois isso é justo. Honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Honrar aos pais é tão importante que
desde os primórdios, o primeiro mandamento que foi feito como uma promessa, lá quando Moisés foi escrever os 10 mandamentos, foi honrar pai e mãe. A ordem era: honra teu pai e tua mãe para que seja prolongado seus dias na terra. O apóstolo Paulo fez questão de refazer esse texto, escrever de novo isso, porque hoje em dia nós vivemos numa realidade onde existe um sistema anarquista. O que é anarquismo? É aquilo que se levanta contra todo tipo de autoridade, contra todo tipo de honra, né? Então ele se levanta para justamente trazer esse senso de toda paternidade é rejeitada, né? E muitas vezes a gente precisa voltar atrás e entender, peraí, cara, calma aí, eu preciso voltar a entender o que é honrar o meu pai, o que é honrar a minha mãe, como eu devo fazer isso, como eu posso fazer isso. Cara, a Bíblia é muito clara em dizer que quando a gente honra pai e mãe, nossos dias na terra são prolongados. Então eu falo muito isso porque isso aqui é óbvio. Toda vez que um filho não honra pai e mãe, ele acelera a sua morte. As mortes prematuras que nós vemos aí de filhos hoje, muitas delas são ocasionadas por desonra aos pais. A Bíblia fala que quando nós honramos o pai, nós aumentamos os dias na terra. Quando nós desonramos a eles, nós diminuímos nossos dias na terra, né? Então, toda vez que nós não honramos nossos pais, nós aceleramos a nossa morte. Eu tenho certeza aqui que ninguém quer morrer cedo. Então, nós precisamos urgente trazer de volta o senso de responsabilidade, de honra aos pais. Como que a gente pode honrar nossos pais, então? Honra não é apenas obedecer. Honra é trazer o real sentido que aquela pessoa merece, ou valorizar aquela pessoa por aquilo que ela representa, né? A figura que nós honramos ali, nosso pai, né? Nosso pai é uma autoridade que Deus entregou. Nosso pai é uma figura de autoridade que foi derramada por Deus sobre a vida dele. Então, quando nós honramos nossos pais, nós honramos consequentemente a Deus, né? Porque a paternidade que o pai tem na nossa vida, ela foi dada por Deus. Então, o que acontece? Toda vez que nós não honramos nossos pais, automaticamente nós deixamos de honrar a Deus. E como que nós, então, podemos honrar ou desonrar o nosso pai? Bom, eu vou ser mais objetivo na questão de honrar. A obediência é uma das formas, mas como nós também podemos honrar? Nós podemos honrar respeitando, nós podemos honrar sendo leais, protegendo nossos pais, cuidando deles, ouvindo eles, apoiando, nunca, mas nunca falando mal do nosso pai. Nós podemos guardar a fragilidade dos nossos pais e principalmente seguindo a Jesus. Uma das formas que você honra seus pais também é seguindo a Jesus, porque eu tenho certeza que quando alguém segue a Jesus, ele vai ser um filho que todo pai gostaria de ter, né? Podemos acrescentar várias outras coisas a respeito de o que é honra, né? Tem uma infinidade de coisas que a gente pode colocar aqui a respeito daquilo que nós vamos agradar e honrar nosso pai. Mas eu gostaria justamente que você parasse para pensar um pouco nisso, né? Porque às vezes a gente não consegue prestar a honra necessária ao nosso pai, cuidar deles, zelar por eles, né? Eu vejo principalmente a história de Noé, quando ele se embebedou e o filho mais novo dele, Cã, riu, né? Achou engraçado ele bêbado e nu, e ele estava errado, Noé não estava certo. Mas o seu filho zombou dele e chamou os outros irmãos para também tirar uma onda com a cara do pai. E quando os irmãos chegaram, eles vieram de costas, para não ver a nudez do seu pai, e cobriram ele com uma toalha, e colocaram ele para deitar. No dia seguinte, quando Noé acordou, passou o efeito do álcool, a primeira coisa que Noé fez foi amaldiçoar o seu filho e a sua descendência, né? E o Senhor ouviu e ele foi amaldiçoado mesmo, né? Então, cara, a postura dos dois outros filhos de Noé foram tão exemplar, por quê? Porque eles cuidaram do pai, eles cuidaram da fragilidade do seu pai, eles respeitaram o seu pai, eles foram leais com o pai, eles não zombaram do pai, né? Então é isso que, esse tipo de conduta, esse é o tipo de postura que um pai espera da forma de ser honrado por um filho, que ele seja guardado por o pai, né? Mesmo que você, às vezes, tenha uma dificuldade com o seu pai, você jamais deve desonrá-lo, guardá-lo, guarde as costas do seu pai, da sua mãe, guarde a costa da sua família. Amém, filhos? E quando você tem pais, por exemplo, que não servem a Deus, como você honra?
seus pais, mesmo se eles não forem cristãos, eles devem ser honrados como se fossem. Na verdade, a pedida do Senhor aqui é honrar os pais, independente se eles forem crentes ou não. A única diferença que você deve zelar e manter firme é se seu pai ou sua mãe te impedir de servir a Deus. Aí você tem o respaldo para buscar a Deus em primeiro lugar. Mas fora isso, você precisa também obedecer e honrá-lo, né? Honrar os seus pais, guardar as costas dos seus pais. Amém? Mas esse é um caso um pouquinho mais delicado. Então, se você estiver passando por alguma coisa assim, né, seus pais por acaso te impedem de servir a Deus ou não permitem que você sirva a Deus de uma forma, procure uma orientação de um irmão mais maduro, de um líder, de um pastor, para que você possa ser aconselhado nessa situação, porque isso aqui é muito abrangente, pode ser várias situações, então você precisa urgente de uma ajuda pastoral, uma ajuda de uma liderança madura. Amém? E quando nossos pais nos feriram muito, como nós podemos honrar? Muitas pessoas, eu já acompanho há muito tempo, pessoas, né, e a gente passa por diversas ministrações de cura, de restauração, e sem sombra de dúvida, a paternidade é aquilo que mais fere pessoas, né? Eu conheço pessoas que são totalmente traumatizadas pela figura paterna, pela figura materna, né? E tem às vezes até a impossibilidade de andar junto, né? E é muito complicado porque você imagina você olhar, talvez você teve um pai que te feriu tanto, e você olha e fala assim, cara, como é que eu vou honrar uma pessoa que me feriu tanto desse jeito? Cara, eu quero te dar uma orientação muito clara e muito simples. A melhor forma de você honrar a paternidade de Deus através da vida dos seus pais que te feriram é perdoando, é liberando essa pessoa, né? Liberando essa pessoa do seu coração e perdoando ela. Porque o perdão, ele é libertador, não só para a pessoa que é perdoada, mas principalmente para a pessoa que é ofendida. Se você não conseguir perdoar os seus pais que te feriram, você jamais será livre daquela prisão. E você vai acabar se tornando uma pessoa semelhante a eles. Perdoar não significa voltar a andar junto, voltar a comer junto, voltar a frequentar a casa, né? Claro que esse seria o ápice do relacionamento, da restauração do relacionamento. Mas se isso não for possível, perdoar é liberar a pessoa do seu coração para ser livre definitivamente daquilo que te afeta, aquilo que te dói, né? E se houver a possibilidade de restauração familiar, de união, esse é o caminho. Mas se não houver, libere seus pais, não leve para o coração, não leve mais, a partir de hoje, não leve mais esse ressentimento, essa dor, essa mágoa no seu coração e seja livre disso. Assim você honra a paternidade dos seus pais, honra a paternidade de Deus através da vida dos seus pais. Amém? Um ponto muito interessante também que eu gostaria de falar com vocês é a respeito do casamento, porque depois que você casa, como é que você honra seus pais? E isso é muito legal, porque a partir do momento que você casa, você constitui uma nova família, você constitui uma nova história, uma nova família, e existe muito conflito a respeito disso. Como é que eu faço agora? Agora eu me casei, como é que fica, né? A partir do momento que você casa, certamente vai mudar o relacionamento, vai mudar algumas coisas, né? Principalmente porque a própria recomendação bíblica é que nós deixemos, né, pai e mãe para poder constituir uma nova família. E isso significa justamente a dependência, como nós já falamos antes, né? Mas olha só o que a palavra do Senhor diz em Mateus 7, versículo 10 a 13. Pois Moisés disse, honra seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, a ajuda que poderia receber de minha corbã, isso é oferta ao Senhor, então vocês dispensam de fazer qualquer coisa a favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição, que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas coisas semelhantes a essa. É interessante porque Jesus aqui ele estava advertindo os fariseus, porque naquele tempo, querido, era comum, por exemplo, quando o homem casava, ficava mais velho, eles criaram uma forma de dizer assim, olha pai, eu não vou te ajudar porque eu vou dedicar minha oferta ao Senhor. Isso era uma oferta chamada corbã, né? Eu vou ofertar ao Senhor. E na cabeça deles, eles ficavam livres de ter que honrar e cuidar e zelar pelo seu pai, porque eles constituíram uma nova família. Mas o que acontece? Como que nós vamos fazer isso, querido? Nós vamos continuar sendo responsáveis por honrar nossos pais,
Da mesma forma que nós deveríamos honrar antes, mesmo antes de ser casado, mesmo depois de ser casado. Só que qual que é a grande diferença do casamento? Depois do casamento, a nossa maior responsabilidade é com a nossa nova família. Então, todas as expressões de honra que nós podemos ter com nossos pais, nós vamos continuar tendo. Só que qual a diferença maior é que quando nós deixamos a casa do nosso pai, nós deixamos de seguir em obediência às direções que ele nos dá. Como assim? Eu vou explicar melhor para ficar claro, né? As decisões da sua vida, a partir do momento que você casa, elas não serão mais de acordo com o que o seu pai disser para você, mas sim aquilo que você concordar na sua casa. Então, aquilo que os seus pais davam direções para a sua vida antes de você casar, a partir do casamento, aquilo vai ser conselhos que você vai avaliar junto com a sua esposa, junto com o seu marido, para ver como é que vocês vão lidar com aquilo. Mas quando você deixa a dependência dos seus pais, a partir daquele momento, a sua responsabilidade, a sua prioridade deve ser a sua família aqui, ó, a sua nova família constituída. Então, talvez os pais queiram se interferir na sua vida, queiram definir como é que você faz isso ou aquilo outro. Cara, se você quiser respeitá-los, respeite. Se você quiser ouvi-lo, ouçam. Mas, acima de tudo, a concordância deve estar na sua casa e na sua família. Como você vai honrar os seus pais, então, sendo casados? Honrando a Deus, sendo um cristão genuíno, obedecendo ao Senhor sempre, né? Mas, claro, se você puder ouvir o conselho do seu pai, a guardar o seu pai, continuar protegendo o seu pai, você deve fazer isso. Mas, se em algum momento isso, a direção dos seus pais, ou a interferência dos seus pais na sua família, entre em conflito com o seu cônjuge, então você precisa parar, alinhar com o seu cônjuge e seguir adiante. Afinal de contas, ainda que seus pais sempre serão seus pais, você está iniciando uma nova família, e nessa nova família, a responsabilidade sua é com a sua esposa, com o seu marido e com os seus filhos. Amém? Espero que você tenha entendido um pouco a respeito disso, a respeito da responsabilidade na casa, na família, né? E eu quero dizer muito que a família é seu primeiro ministério, cara. E antes de você querer conquistar o mundo, conquiste a sua casa. Guarde os seus, proteja os seus. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até breve com o nosso segundo ensinamento, das raízes até o fruto. Deus abençoe.